semanas estudar a lição da Escola Sabatina. Irmãos, que maravilha, né? A Escola Sabatina tem como título da lição Educação e Redenção. O autor, ele vem trazendo um olhar totalmente diferente em relação ao Éden, né? Vem trazendo uma didática da sala de aula, ilustrando a forma como Deus quer nos ensinar e nos ensina através das coisas que existem e da própria consequência do pecado. Eu nunca tinha olhado, né, nessa direção, ver a história do Éden como uma sala de aula. Eu não sei quantos de vocês perceberam teve ou já teve essa visão ilustrada como o autor descreveu aqui. Mas ele também, o autor, ele vem também nos levando a imaginar algo mais do que isso, né? Ele desperta a nossa imaginação para a história do Éden. A primeira lição fala-se educação no jardim do Éden. E o verso memorizado diz o seguinte: eis que Deus mostra-se grande em seu poder. Quem é mestre como ele? O primeiro objetivo dessa lição, que a gente percebe aqui na parte de sábado, é trazendo com que os primeiros pais, Adão e Eva, conheçam quem é Deus, né? Leva a Adão, mostra de que ele está ali no jardim do Éden e tem aquele contato pessoal com Deus, né? Que privilégio é esse, né? Eu fiquei imaginando, por que Deus não havia feito Adão como bebê? Vocês já imaginaram? Quem cuidaria de Adão, né? Qual eram os cuidados de Adão? Mas ao mesmo tempo em que Deus não cria Adão como bebê, mas sim como homem, percebe também de que esse homem também tinha muito que aprender. Ainda não tinha uma maturidade, né? Um amadurecimento. E também não deu a ele todo o conhecimento, mas deu a ele a capacidade de perceber as coisas, de assimilar as coisas, e com isso ele pudesse ter o processo de aprendizagem, ou pudesse adquirir o conhecimento através dos ensinamentos do próprio Deus. Ou seja, conhecer a Deus. A partir do domingo, ele vem trazendo um segundo objetivo, que é a responsabilidade, né? Nós temos a responsabilidade. Eu não sei quantos de vocês gostariam de comentar alguma coisa sobre a lição, mas quem não gostasse de comentar, pode levantar a sua mão. João, Vitor, que está ali, né? Seja bem-vindo, Vitor. Irmão Madalena, mais uma vez, está nos visitando. Que Deus abençoe. Tiago. Cada um de vocês, se desejarem participar, pode participar, viu? E o pastor, que está aqui conosco também, né? Quer falar alguma coisa, pastor, dessa lição? Dentro desse princípio de educação, a gente vê assim, Deus ele tinha um propósito muito específico para o ser humano, né, que era que o homem pudesse aprender constantemente de Deus, e sendo que as suas faculdades mentais, elas não eram deturpadas, eles teriam assim, uma capacidade extraordinária, e o propósito de Deus era justamente de que, à medida que eles aprendiam, eles fossem expandindo esse conhecimento para suas descendências, né? À medida que viessem os filhos, os netos e assim por diante. Ou seja, a gente não consegue nem imaginar como seria, porque a gente vive num mundo de pecado. No entanto, o que Deus tinha
primariamente para o ser humano, era algo assim infinitamente melhor do que qualquer coisa boa que a gente tem hoje aqui, entendeu? Então, dentro desse aspecto da educação em si, né? E uma das coisas que a gente percebe com toda essa questão de educação é que esse indivíduo, além de responsabilidade, ele tinha o livre-arbítrio, né? Ou seja, ele poderia escolher, né? E isso também cada um de nós temos, né? A capacidade de fazer escolha na nossa vida. O grande erro que nós muitas das vezes cometemos é de minimizar as consequências do pecado. Eu não sei quantos de vocês já perceberam, mas muitas das vezes nós não pensamos nas consequências do pecado e por isso, por não pensarmos, nós cometemos o pecado, né? Não refletimos sobre essas consequências. E é bem verdade que uma vez nos aproximarmos do pecado, ele sempre traz uma consequência. Eu acho que a lição ela vem enfatizando isso, né? Nós não podemos negligenciar a mensagem. Nós não podemos negligenciar a autoridade de Deus. Quando eu falo de que nós, ao aproximarmos do pecado, quer cometemos ou não, há uma consequência, é porque é verdade, né? Independente, porque se nós cometermos o pecado, vamos nos afastar de Deus ou das pessoas que nós cometemos o pecado. Vamos esconder das pessoas. Se não cometemos o pecado, mas nos aproximamos dele, haverá a possibilidade da dúvida. Se, né? O se. Se eu tivesse pecado, se eu não tivesse pecado, né? Se eu tivesse caído, se eu não tivesse cometido. Então, muitas das vezes, esse se nos aproxima novamente do pecado. É por isso que Pedro fala o seguinte: resistis o diabo, ele fugirá de vós. Ou seja, nós não devemos ter contato com o pecado. A orientação de Deus era que Adão e nem Eva se aproximassem do fruto do conhecimento do bem e do mal, né? Uma vez negligenciado essa autoridade de Deus, as consequências foi imediata. O quarto objetivo da lição é recuperar a imagem de Deus no homem, no ser humano, né? Reconstruir esse ser humano depois dele ter pecado. Eu fico imaginando a forma como Deus lida com as nossas situações, né? Como nós temos facilidade para cometer os erros e diante disso tudo, a paciência de Deus e a maneira como Deus nos ensina, né? A forma como Deus estava ensinando, conduzindo Adão no jardim do Éden, não é muito diferente do mesmo Deus que estava 2000 anos atrás ensinando as pessoas ali em Jerusalém. A didática, a maneira, as pessoas ficavam impressionadas como Jesus conduzia as questões relacionadas ao pecado e as pessoas que estavam ali. Enquanto as pessoas censuravam, Jesus tratava com carinho. Jesus confortava essas pessoas. Então, Salomão, nisso daí, essa lição ela é muito boa, extraordinária, porque quando a gente pega nesse aspecto da educação, e aí, tanto no contexto bíblico e naquilo que Ellen White fala, o livro Educação mesmo, ele é muito importante, inclusive, para esse contexto da lição. Ela fala acerca do propósito de Deus. E o propósito de Deus, dentro desse contexto da redenção, é restaurar no homem a imagem e semelhança do seu Criador. Você até acabou de falar muito bem. Então, tudo que permeia a vida humana, desde a origem do pecado,
Deus, do seu plano, é restabelecer a ordem das coisas. E isso passa pela pessoa de Jesus. Não tem como existir restauração, redenção sem Jesus. Então, e aí tudo tem um propósito. Quando a gente pega, por exemplo, aí vem o Espírito Santo, vem a pessoa de Deus, tem a santa lei de Deus. Tudo isso tem um propósito no contexto de restaurar no homem a imagem do Criador. Então, assim, nós, além de recebermos essa bênção, nós temos assim a responsabilidade também de, através do Evangelho, né, fazer com que as pessoas conheçam a Jesus, tá? E eles voltem a ser a imagem e semelhança do Criador, tá? Então, dentro disso aí, o ser humano ele tem 3 perguntas que todo mundo faz: de onde eu vim, onde estou, para onde vou. Isso é básico. Só que existe uma mais importante que muitas vezes nós nos esquecemos, para que estou? Então, o propósito aí que tem é o grande desafio. Por exemplo. E quando se trata de propósito, Deus tem um propósito para a minha vida. Não, existe função. O indivíduo pode ser um advogado, pode ser um engenheiro, pode ser um médico, pode ser coisa extraordinária na vida. Mas esse não é o propósito de Deus para o ser humano em si. Apesar de que ele pode utilizar do bem-estar dele para cumprir o propósito de Deus. Então, e essa lição, certamente, e o trimestre vai trabalhar nesse aspecto, que é o propósito de Deus maior, restaurar no homem a imagem de Deus, né, no ser humano, através da pessoa de Cristo. E quando a gente olha o cenário antes do pecado e o cenário com o pecado, e que o objetivo tanto antes como depois é o mesmo, parece que a coisa é difícil, né? Porque olhamos para esse Criador que queria inserir no homem quem ele de fato é, como ele trabalha com o ser humano, como toda a questão do conhecimento, do processo de aprendizagem. O pecado ele vem nos distanciando, ou seja, não existe no ser humano o desejo dessa aproximação com esse Deus, né? Então, esse mesmo Deus fazendo uma restauração nesse homem que não se deseja se aproximar, né? Não quer ter essa aproximação. A inclinação do homem é para o pecado, né? É se afastar de Deus, é os desejos da carne, né? Então, esse mesmo Deus agora quer novamente transformar esse homem, não só restaurar aquilo que foi perdido, né, mas dar outros atributos a esses homens. Então fica aqui o meu desejo a cada um de vocês que estude a lição da próxima semana, que vai falar sobre família, né, que você possa compreender um pouco mais dessa dinâmica, dessa didática que Deus quer nos ensinar. Que Deus possa abençoar cada um de vocês que estão nos assistindo, a cada irmão que está aqui presente, e faço o apelo que vocês estudem a lição da Escola Sabatina. Aqueles que não têm lição, a casa ainda está disponibilizando em PDF, algumas pessoas estão disponibilizando isso também no grupo da Escola Sabatina. Faça isso, faça uma leitura. Esse processo de crescimento, ele não vai passar na vida de vocês se vocês também não fizerem essa proposta, né, de aprender, de buscar, né? Jamais iremos alcançar ter esse conhecimento desse Deus, sermos transformados na sua imagem, na sua semelhança, se não despertar em nossos corações o desejo de buscar e conhecer esse Deus. Esse é meu apelo para cada um de vocês nessa manhã. Que Deus abençoe cada um em nome de Jesus. Provai e vede. História de hoje: mudança radical. Nossas filhas, Emily e Heloísa, desde pequenas, estudaram em escolas de rede particular, aqui na cidade de Santa Cruz de Capibaribe, Pernambuco. Com o passar do tempo, nós percebemos que elas estavam sendo muito influenciadas pelas programações da escola.
tô te achando meio tristinha. Olha, mãe, todos os meus colegas da escola, eles estão ensaiando para dançar na quadrilha e todos os dias eles vão ensaiar e eu fico sozinha lá na sala. E às vezes eu imagino como seria se pelo menos uma vezinha eu fosse com eles, me divertisse, dançasse com eles. Filha, eu sei que é difícil para você, você se sente só. Mas lembra, a mamãe conta muito para você a historinha de José, lembra? José era separado, era diferente. Você também, filha. Sei que é difícil, sei que é ruim, mas veja, na escola tem essas festas de São João, de folclore, não era folclore? Halloween, carnaval. E sei que é difícil para você, que você sente vontade, mas a palavra de Deus diz que a gente não deve participar. Nós temos princípios. Isso é importante. Emily, com 10 anos, estava entrando na adolescência e essas influências poderiam afetar a sua fé. Oi, amor. Que bom que você chegou. Todos esses livros que eu estou lendo, Orientação da Criança, Lar Adventista, Conselhos sobre a Educação, a irmã White, ela enfatiza muito a importância da educação adventista. Eu também tenho me preocupado com isso. Inclusive, eu tenho lido aqui um artigo bem interessante que ele fala sobre a importância da educação adventista. Matriculei a minha filha mais velha e matriculei a minha filha mais nova numa escola adventista, porque sei que ali elas encontrarão o que de mais precioso necessitam: amor, aceitação, segurança, valores bíblicos, disciplina redentora, desenvolvimento integral e harmonioso, em resumo, um ambiente cristão. A escola mais próxima daqui fica em Caruaru, a 60 quilômetros da nossa cidade. E como seria isso? A gente teria que vender a nossa casa? A gente iria trabalhar lá, deixar tudo para trás? Vamos fazer um plano de oração? Vamos chamar as meninas, vamos nos reunir todos os dias, pedir a orientação de Deus. Ele há de mostrar qual caminho a gente deve seguir. Nós não tínhamos dúvidas nenhuma de que qualquer sacrifício valeria a pena para que nossas filhas tivessem uma educação com princípios e valores eternos. Coisa bela. Nossas orações foram ouvidas e todos os planos estão sendo executados com a bênção do nosso Pai Celestial. Eu tenho aqui em minhas mãos a realização de um sonho, um livro de ensino religioso do Colégio Adventista. E de todos os livros, esse aqui é o mais importante, porque vai preparar vocês para a eternidade. A educação adventista era tudo de que necessitavam. Foi por esse motivo que tudo aconteceu. A distância de 57 quilômetros entre Santa Cruz do Capibaribe e Caruaru nos obrigou a deixar para trás nossas raízes, amigos, casa própria e um trabalho consolidado. Nosso maior objetivo é poder levar nossa família para viver numa cidade ainda mais distante, a Cidade Santa de Deus. Provai e vede. Agora, vamos participar deste momento especial de adoração a Deus através dos dízimos e das ofertas. Deus os abençoe. O outro amigo era um amigo preguiçoso. Para ele, de qualquer forma, estava bom. Mesmo eles sendo tão diferentes, eles eram muito amigos. E um dia, deu uma oportunidade deles construírem uma casa na praia. O amigo caprichoso, ele
olhou a praia, ele viu o terreno e ele viu que lá tinha um lugar cheio de matos e cheio de pedra, como se fosse uma montanha. E o outro amigo viu que essa montanha era muito lá no alto. Ele olhou, ele viu a praia, ele viu a areia e ele pensou: ter que subir todo dia nesse morro alto, eu vou fazer a minha casa na areia, porque é mais rápido. Todo dia, ao acordar, eu já vou poder ir direto no mar. Não vou precisar ficar subindo montanha, descendo montanha. E assim, cada um construiu a sua casa. Um construiu a sua casa com cimento, com pedra, com tudo que precisa para ficar seguro. E o outro foi pegando as coisas que foi encontrando lá na praia mesmo e montou praticamente, em vez de uma casa, um abrigo. E montou a sua casa na areia. O amigo caprichoso desceu o morro e foi falar com o seu amigo preguiçoso e falou: amigo, você precisa fazer a sua casa num lugar que é seguro, porque se vier uma chuva, se vier um vento forte, a sua casa vai cair. O amigo preguiçoso falou: que nada, aqui tá tranquilo, tá favorável, tá tudo de bom. E então o amigo caprichoso foi embora e o amigo preguiçoso ficou na sua casa. Passou-se um tempo. O amigo preguiçoso nunca ia na casa do amigo caprichoso, sabe por quê? Porque tinha que subir uma montanha. Então quem ia era sempre o amigo caprichoso para poder ficar perto do seu amigo. Um dia começou a cair uma chuva. E o amigo caprichoso lembrou: deixei as janelas abertas, eu vou correr antes que venha o temporal. E então o amigo caprichoso subiu a montanha e foi até a sua casa. Só que não foi uma chuva só com poucos pingos, foi uma chuvona. E essa chuvona caía, mas a casa estava segura. Mas do amigo preguiçoso veio um vento e estragou a casa, destruiu a casa do amigo preguiçoso. E o amigo preguiçoso ficou o quê? Sem casa. O amigo caprichoso, vendo o temporal, ficou olhando na janela. E quem que surgiu? O amigo preguiçoso, chorando porque a sua casa havia sido destruída. O amigo caprichoso poderia aproveitar a oportunidade e ter falado o quê? Tá vendo? Eu não te avisei, mas não. O amigo caprichoso deu o braço e para o amigo poder chorar e lamentar o ocorrido. E o amigo preguiçoso aprendeu que o quê? Devemos sempre fazer as coisas da melhor forma possível, para que quando vier tempestade, possamos estar seguros. Que vocês, crianças, possam aprender hoje que devemos fazer sempre o nosso melhor, não importa o que for. Seja ajudando o papai e a mamãe, seja sendo na escola, que possamos fazer sempre o nosso melhor, para que nenhum imprevisto venha e derrube a nossa casa. Encontrei montanhas que antes nunca enfrentei, por isso estou clamando a Deus. Já faz algum tempo, mas por favor ouve a minha voz.
De ti preciso como nunca precisei. Às vezes é preciso uma montanha, às vezes um mar agitado, às vezes é preciso um deserto pra me manter ao teu lado. Teu amor é muito mais forte do que qualquer luta que eu enfrente. Às vezes é preciso uma montanha pra confiar e crer em ti. Perdoa-me, Jesus. Pensei que poderia controlar o que quer que a vida trouxesse a mim, mas devo admitir que isso só me fez chorar. De ti preciso e nunca vou me envergonhar. Às vezes é preciso uma montanha, às vezes um mar agitado, às vezes é preciso um deserto pra me manter ao teu lado. Teu amor é muito mais forte do que qualquer luta que eu enfrente. Às vezes é preciso uma montanha pra confiar e crer em ti. Às vezes é preciso uma montanha pra confiar e crer em ti. Amém. Tá legal? Nós estamos no mês de outubro, mês em que comemoramos aí a data de 22 de outubro de 1844, a data de nascimento da Igreja Adventista do Sétimo Dia. E esse mês de outubro eu decidi fazer sermões do ponto de vista escatológico, profético, e a presença de vocês será muito importante. Inclusive à noite, amanhã, nós estaremos iniciando, ainda não estamos abrindo aos domingos, estamos já pensando em reabrir também já, mas aos irmãos que estiverem em casa, terão a oportunidade de acompanhar via transmissão. Nós estaremos fazendo uma série sobre essa parte escatológica do Apocalipse, e amanhã, abordagem profética da literatura apocalíptica. Então não deixe de estar amanhã. Por exemplo, o que é uma profecia clássica? O que é uma profecia escatológica? O que é uma profecia inaugurada, consumada? A gente precisa aprender algumas coisas, tá? Como povo do Advento, nós nascemos desse contexto profético, mas é importante nós estarmos atentos a algumas coisas, tá bom? Então, o título da mensagem de hoje é Os Perigos do Sensacionalismo e do Alarmismo no Estudo Profético. Eu quero que você abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 24,
Evangelho de Mateus, capítulo 24. Na verdade, hoje eu queria pregar sobre as 7 trombetas. Só que aí eu já tinha me programado, né? Nós vamos fazer assim, e vocês fiquem atentos, que nós iremos trabalhar esse aspecto. Eu só queria adiantar que nós não devemos buscar informações em jornais, tá bom? Mas nas Escrituras Sagradas, tá bom? Tem muita gente com muito alarmismo por aí, e eu quero trabalhar esse aspecto das 7 trombetas com vocês. Só quero dizer que as 7 trombetas não tem que ver com as 7 pragas. Algumas pessoas que associam as duas coisas como sendo a mesma coisa, tá? As 7 trombetas não são as 7 pragas. As 7 trombetas, elas representam os juízos de Deus em resposta às orações do seu povo. Esse é o entendimento da igreja, tá bom? Então, as 7 trombetas, elas são o período de misericórdia de Deus. Então, nós estamos no período de misericórdia. As 7 pragas não estará mais no contexto de graça, tá? E o que nós estamos fazendo como igreja? Estamos nem aí, por exemplo? Será que a gente está fugindo também da responsabilidade? Ou será que estamos pregando o Evangelho? Falar em pregar o Evangelho, amanhã vai ter um treinamento da União via Zoom sobre os valentes de Davi. E aí eu queria fazer um desafio para você que é membro dessa igreja, tá? Se você não está dando estudo bíblico, você precisa dar estudo bíblico. E se de repente você vai falar, pastor, não sei, eu queria convocar você hoje à tarde. Está calor, eu sei que está calor, mas olha, a gente precisa pregar o Evangelho. Não é tempo de você fugir, é tempo de você encarar a realidade do Evangelho. E nós temos uma mensagem para falar do Evangelho para as pessoas. Então, aqueles que, porventura, irão participar amanhã do Valente de Davi, ou alguém que esteja, por exemplo, dando estudo bíblico aí, eu vou estar hoje à tarde aqui 4 horas, se você desejar, ou você que de repente quer, eu quero dar estudo bíblico, eu quero me envolver mais na missão, eu estou vendo que o tempo é oportuno, eu vou estar hoje às 4 da tarde aqui. Aqueles que vierem, se chegar um, eu vou trabalhar só com esse um, tá bom? Mas é tempo de nós buscarmos ao Senhor. Vamos então, Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículos 11, 23 e até o 26. Oremos. Senhor, obrigado por tudo, que neste momento o Senhor fale ao nosso coração através do texto sagrado, e que de uma maneira especial, Senhor, possamos aprender mais e mais de Ti. Liberta-nos do mal e do pecado, e que possamos ter a real compreensão daquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Tire de nós a preguiça, tire de nós o desânimo, batiza-nos com o Seu Espírito, e que o Espírito Santo esteja em nossa vida, e que possamos ser usados pelo Senhor. Obrigado, meu Deus, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, Mateus 24 é o sermão profético de Jesus, verso 11. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a poucos. É isso que o texto está dizendo? Enganarão a quantos? Muitos. Os versos 23 a 26 dizem assim: Então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ei-lo ali, não acrediteis, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios, para enganar, se possível, os próprios eleitos. Vede que vô-lo predito. Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais, ou ei-lo no interior da casa, não acrediteis. Essas palavras são de Jesus, irmãos. Cristo alertou da possibilidade do engano. Então, quem falou acerca de que poderia ter engano, não foi o pastor, não foram os anciãos, foi o próprio Cristo. Louvado seja o nome do Senhor, né? Ele nos alertou. Essa é uma realidade que Ele nos advertiu. Então, o que você e eu precisamos entender, e aí vale para o amigo internauta, você que porventura está aqui, está nos assistindo aí, da sua casa, um grande abraço para você, você irmão de igreja, do grupo de risco,
ou amigo, qualquer pessoa da face do planeta, uma vez que a internet alcança o globo, eu quero dizer que, ao falar de profecia, é preciso levar em conta o engano. Nós precisamos levar em conta o engano. E, infelizmente, há abordagens com intuito de enganar. E eu quero que você abra sua Bíblia agora em Jeremias. Espero que você tenha vindo hoje para a igreja com vontade de ler a Bíblia, porque hoje nós vamos usar a Bíblia aqui, tá? O sermão vai ser bíblico, bem textual mesmo. E eu queria que você pudesse abrir o seu coração e deixar a palavra de Deus falar o seu coração, tá? Muito bem, Jeremias capítulo 27, versículos 9 até o 17. Vai ser um texto bem longo, tá? São 10 versos esse aqui. Mas a gente veio para a igreja para adorar, para deixar a palavra falar. Então que a palavra fale ao nosso coração. Desejo a todos vocês que a bênção de Deus recaia aí sobre vocês, tá bom? Muito bem. Jeremias 27, versos 9 a 17. Todos encontraram? Você amigo de casa aí também, internauta. Abra sua Bíblia aí, ó. Não deixe de ler a Bíblia não. A Bíblia é a palavra de Deus, tá? Vamos lá. 9 a 17 diz assim: Não deis ouvidos aos vossos profetas e aos vossos adivinhos, aos vossos sonhadores, aos vossos agoureiros e aos vossos encantadores que vos falam dizendo: Não servireis o rei da Babilônia, porque eles vos profetizam mentira para vos mandarem para longe de vossa terra e para que eu vos expulse e pereçais. Mas a nação que meter o pescoço sob o jugo do rei da Babilônia e o servir, eu a deixarei na sua terra, diz o Senhor, e lavrá-la-á e habitará nela. Falei a Zedequias, rei de Judá, segundo todas essas palavras, dizendo: Metei o pescoço no jugo do rei da Babilônia, servi-o a ele e ao seu povo, e vivereis. Porque morrerias tu e o teu povo à espada, à fome e de peste, como o Senhor disse, com respeito à nação que não servir ao rei da Babilônia. Não deis ouvidos às palavras dos profetas que vos dizem: Não servireis ao rei da Babilônia. É mentira o que eles vos profetizam. Porque não os enviei, diz o Senhor, e profetizam falsamente em meu nome, para que eu vos expulse e pereçais, vós e eles que vos profetizam. Verso 16, também falei aos sacerdotes e a todo este povo, dizendo: Assim diz o Senhor, não deis ouvidos às palavras dos vossos profetas, que vos profetizam, dizendo: Eis que os utensílios da casa do Senhor voltarão em breve da Babilônia. É mentira o que eles vos profetizam. Não lhes deis ouvido, servi ao rei da Babilônia e vivereis. Por que se tornaria esta cidade em desolação? Interessante que, olha só, hein? Olha a treta aqui, vamos assim dizer, né? Os falsos profetas e as falsas esperanças que levariam à morte. Deus tinha deportado o povo, né? Parte do povo havia ficado na Judéia. Então, por exemplo, no contexto do período da Babilônia, vocês sabem, ali por ocasião em que Nabucodonosor invadiu Jerusalém, e aí levou o povo cativo para a Babilônia, né? Eles andaram 1.500 quilômetros, mais ou menos, acorrentados como animais, e o que acontece é o seguinte: a profecia dizia que eles ficariam 70 anos lá na Babilônia. Só que aí apareceu um profeta lá. Vamos ler o capítulo 28, versos de 1 a 4. Olha aqui, vira a página, só vira a página aí. Prepare para ler a Bíblia hoje, tá, gente? No mesmo ano, no princípio do reinado de Zedequias, rei de Judá, isto é, no ano 4º, no 5º mês, Hananias, preste bem atenção nesse nome, hein? Hananias, filho de Azur e profeta de Gibeão, me falou na casa do Senhor, na presença dos sacerdotes e de todo o povo, dizendo: Assim fala o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, dizendo: Quebrei o jugo do rei da Babilônia. E olha só, hein, gente, olha só o que o profeta está dizendo, hein? Isso aqui é o falso profeta, viu? Ó, dentro de 2 anos, eu tornarei a trazer a este lugar
todos os utensílios da casa do Senhor, que daqui tomou Nabucodonosor, rei da Babilônia, levando-os para onde? Babilônia. Qual foi o período que Deus disse que o povo ficaria no cativeiro? 70 anos. Só que Hananias estava dizendo que não, que 2 anos Deus iria, e ele estava lá no templo falando isso, iria trazer o povo de volta. Então olha só, Hananias, ele era o profeta, mas era um falso profeta, mas era um contexto de Israel. Ele era um profeta que profetizava em Israel, fazia parte da igreja, do contexto do templo. Sabe, a mensagem de Hananias era uma mensagem sensacionalista. E ele espalhou isso, viu? Não, isso é mentira, Ezequias está mentindo, Ezequias não está falando a verdade, não é 70 anos, Deus vai mandar o povo de volta, 2 anos, os utensílios vão voltar. Ele começou, isso virou se tivesse hoje, por exemplo, tivesse internet lá, as fake news seriam enormes, tá? Nos WhatsApp de nosso, estaria cheio de WhatsApp, viu? Olha aí, povo, tá? Ele ia ser sensacionalista no negócio aí. Então, Hananias, quero dizer para você, que ele estava equivocado, ele estava contradizendo a palavra de Jeremias, ou seja, um profeta estava contradizendo o outro, isso não pode. Ele falava mentiras, e aí, sabe o que Jeremias faz? Jeremias vai até ele, se você olhar 28 verso 8, você vai ver que o profeta vai até ele, e chama a atenção dele, tá? Chama a atenção dele. Só que aí, quando ele chama atenção, ele não quis dar ouvido a Jeremias. Então, Jeremias insistiu com ele, e mesmo assim ele foi duro. Não, eu estou com a verdade, Jeremias. Você é apostatado, Jeremias. E aí começou. E aí ficou um negócio. O que seria mais fácil? Poxa, 2 anos, Jeremias falou 70. Eu estou falando, bom, então normalmente, vou acreditar nesse profeta aqui, né? Então criou um problema danado ali. E aí Jeremias, percebendo que não tinha jeito, ele saiu fora. Ele entendeu, só reafirmou que a profecia dizia que era 70 anos. Então, qual é o problema do sensacionalismo? O problema do sensacionalismo é que ele endurece a pessoa numa direção contrária à vontade de Deus. Então, Hananias estava sendo sensacionalista e com o coração endurecido, e ele estava contra a vontade de Deus. Tá? E aí, o que a gente agora, isso aqui que eu mostrei para vocês, foi um engano que aconteceu no Antigo Testamento. Será que no Novo Testamento, com a igreja cristã, que tinha mais ou menos 20 anos de existência, será que teve engano lá? O que vocês acham? Você que está nos assistindo aí pela internet, você acha que teve? Nos dias do apóstolo Paulo, teve algum engano lá? Abra sua Bíblia na 2ª carta aos Tessalonicenses. Vamos lá. 2ª carta aos Tessalonicenses. Essa carta é poderosa, viu? 2ª carta aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 1 e 2. 2ª Tessalonicenses 2, 1 e 2. Diz assim: Irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus e à nossa reunião com Ele, nós vos exortamos, são palavras de Paulo, a que não vos demovais, da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Paulo estava advertindo os irmãos que estavam em nome dele falando que o dia do Senhor já tinha chegado. Olha, eu queria que vocês prestassem bem atenção nessa mensagem, tá? É porque a gente entrou em quarentena e aumentou um problema sério. E entrou um monte de gente falando. O que tem de live aí, que não é brincadeira. Mas o que é a igreja? Você faz parte da igreja adventista do 7º dia? Você faz parte do povo remanescente? A igreja crê no dom profético. Inclusive esse ano, dia 22 de outubro, a gente comemora aniversário. Nós não somos contra a profecia, porém, a igreja tem alguns cuidados, e é isso que eu quero falar para vocês, tá? Então, aqui, nesse contexto do Novo Testamento, estava havendo um sensacionalismo
e alarmismo profético entre os irmãos da igreja primitiva. Havia uma falsa pregação acerca de Jesus e o fim do mundo. Ó, irmãos, eu quero só dizer uma coisa para vocês. Havia gente dizendo lá que Jesus já tinha chegado. Será que essa mensagem é nova? Será que isso acontece só nos nossos dias? Não, gente, olha só, 2000 anos atrás, mais ou menos 20 anos em que Jesus havia subido aos céus, existência da igreja, 20 anos de igreja só, já estava tendo problema no contexto escatológico da vinda de Jesus. Ou seja, já tinha gente em 20 anos dizendo que Jesus já tinha retornado do céu e que já estava reinando. Você imagine hoje, 2000 anos depois, quantos problemas? Os problemas não são novos. Os problemas não são novos. Eles só vêm com roupagens diferentes, mas eles já existem. Se você pegar, por exemplo, da época, aqueles que não acreditam no Espírito Santo, você vai ver que não é uma mensagem nova. Isso desde a época do bispo Ário, né, surge o termo, os arianos, vem daí, que rejeitou o Espírito Santo. Aí você pega lá da figura dos gnósticos, que rejeita a pessoa de Cristo, e aí vem nesse aspecto da natureza de Jesus. Nossa, se você for pegar dentro do contexto da história da igreja lá, o que tinha de problema, são muitos. E esses problemas, eles se repetem também. Só que aí o que eu quero dizer é o seguinte. Paulo aqui estava exortando aos irmãos de que as suas cartas estavam sendo falsificadas. Olha que eles tiveram a audácia de pegar os escritos de Paulo e mandar de forma adulterada para a igreja, como se fosse Paulo. Será que é mera coincidência com o que acontece hoje? Muitas vezes, você já ouviu algumas vezes que tem alguns textos lá assim, texto bonito, né? Falando, aí lá embaixo está assim, Alexandre Garcia, ou Arnaldo Jabor. Só que aí, não foram eles que escreveram. Os camaradas pegaram o nome, o peso que eles têm, e pegam, espalham na rede social, e muitos compartilham aquilo como se fosse de Arnaldo Jabor, de Alexandre Garcia, ou de tantos outros nomes famosos, para dar peso ao que eles querem falar. Era o que eles estavam fazendo com o contexto dos escritos de Paulo. Ou seja, para dar peso a isso aqui, nós vamos assinar como se fosse Paulo, reafirmando que Jesus já veio. E Paulo foi lá e disse, não, Jesus não veio. E Paulo foi bem firme com eles. Tá? Sabe, irmãos, nós não precisamos de fazer alarmismos. A gente não precisa de fazer isso. Tá? E aí, o que acontece? Tudo isso gera uma certa falsa expectativa, um sensacionalismo. E o resultado de uma pregação sensacionalista, o que aconteceu com a igreja? Gerou um problema. Se você olhar 2 Tessalonicenses 3, dos versículos 6 até o 16, eu não vou ler esse texto, vocês poderão marcar aí, e eu só vou comentar, por causa do nosso tempo, realmente está um pouco calor. Aqui o que começaram? Eles pararam de trabalhar, olha só, hein? O que uma mensagem sensacionalista faz? Eles pararam de trabalhar, porque eles entendiam que o reino já havia chegado. Eles começaram a rejeitar os alimentos próprios para comer. Eles começaram a nem se alimentar mais. Eles começaram a negar o casamento, para vocês terem ideia. Pode ler o texto, esse texto aqui, ó, do 6 ao 10, de 6 a 16, perdão, mostra que eles abandonaram o trabalho e se meteram na vida alheia, por exemplo, das pessoas. Sabe, irmãos, eu quero dizer o seguinte, nós temos que trabalhar, nós temos que pregar o evangelho. Por isso que eu estou chamando aqueles que querem, que amam a Jesus e gostariam de pregar o evangelho, venha hoje à tarde, às 16 horas. A igreja tem que fazer o trabalho dela. Nós estamos em outubro. Qual o trabalho que nós, como igreja adventista aqui de Pirassununga, efetivamente estamos fazendo? Estamos fazendo um trabalho extraordinário, que é o trabalho da assistência social. Maravilhoso, e a gente tem que fazer. Só que a nossa obra não para aí. É preciso mais. É preciso mais. As pessoas estão morrendo precisando de Jesus. Sabe, eles
a situação ficou tão crítica aqui na igreja de Tessalônica, né, que aí eles partiram, por exemplo, para a igreja de Corinto. O problema surgiu também na igreja de Corinto. E lá na igreja de Corinto, 5 anos depois da igreja de Tessalônica, eles começaram a ter vários problemas: dissensão, falta de espiritualidade, soberba, impureza e sensualidade. A igreja ficou totalmente fora de Cristo e próxima do pecado. Sabe, cada um de nós aqui tem uma responsabilidade de amar a Jesus e respeitá-lo, honrar a sua lei, tá bom? E ser fiel à sua palavra. O alarmismo, ao invés de produzir fidelidade, produz o contrário, tá? E ao final eu quero falar de uma pessoa, não vai ser agora, mais tarde, ao final, eu quero mostrar uma foto, e eu vou falar dessa pessoa ao final, e vocês vão ver qual é o risco de um trabalho sensacionalista. Uma coisa que aconteceu nos anos 90, tá bom? E que foi bem repercutido. Uma pregação sensacionalista, com o objetivo de gerar fidelidade, pode gerar efeito contrário, tá? Em 1900, na época que Ellen White era viva ainda, houve o movimento da carne santa, uma mensagem sensacionalista, e gerou um problema para a igreja, tá? Quando você for dar um estudo bíblico, por exemplo, o que você tem que ter cuidado? Você precisa cuidar para não compartilhar suas ideias específicas. Cada um de nós aqui é livre, e louvado seja Deus por isso. Só que a gente precisa cuidar para que as nossas ideias, de repente, que são pessoais, que elas não sejam transmitidas para as pessoas, porque senão a gente gera um problema. Você está entendendo? Porque nós fazemos parte de uma comunidade. Então, lá naquele contexto, eles começaram a pregar contra o casamento, contra a abstenção de alimentos autorizados por Deus, e eles, assim, a igreja em 20 anos, praticamente se apostatou, tá? Isso foi lá no Novo Testamento. Agora, como é que a gente pode lidar com esse problema? Vamos olhar assim, como é que lidaria com esse problema? Quais seriam as orientações lá no Antigo Testamento acerca de um problema assim? Vamos lá. O desafio primeiro, que é da identificação de um profeta, se ele é verdadeiro ou falso. Aqui nesse caso, nós estamos vendo quem era o profeta verdadeiro. Jeremias. Hananias era o profeta falso. E aonde que a gente vai ter isso? Nas Escrituras. Nós vamos ter isso. Tá? Então nós precisamos ter isso bem em mente. Outra coisa, qual é o critério? Quais são os critérios que a gente poderia colocar? Primeiro, né? Identificar o profeta, se ele é falso ou verdadeiro. E cumprimento da profecia, talvez seja o primeiro critério. O que ele falar, se vai se cumprir ou não. No entanto, eu queria só fazer abrir um parênteses aqui para dizer para vocês o seguinte, que dentro de um contexto profético, Deus pode, por exemplo, mandar uma profecia condicional, e essa profecia condicional não se cumprir. Isso não quer dizer que o indivíduo que profetizou tenha sido um falso profeta. Está vendo? Olha só, Jesus falou assim, cuidado com o engano. Então, por exemplo, mesmo que o indivíduo tenha falado uma profecia, precisa saber se aquela profecia ela era condicional ou não. Como é que a gente vai saber isso? Quer ver? Qual é o exemplo que a gente pode ver? Jonas e Nínive. O que Deus falou? Vá e destrua a cidade, né? Pregue para eles. Se não pregar, se eles não se arrependerem, eu vou destruir a cidade. Só que aí Jonas estava com tanta raiva do povo, que Jonas foi lá e pregou e esperou o quê? Deus só não mandou o fogo, porque às vezes parece que a gente quer que Deus destrua, né? A gente primeiro tem que levar a salvação para as pessoas. A gente não pode ficar aí no alarmismo de amedrontar as pessoas. E aí o que acontece? O povo de Nínive compreendeu, se arrependeu, e a profecia não se cumpriu. Da forma como Jonas imaginava. Mas isso não quer dizer que Jonas era um falso profeta. Pelo contrário, ela foi condicional. O povo se arrepender. Correto? Muito bem. Fidelidade a Deus e aos seus mandamentos. Isso, o profeta precisa ser identificado por isso. O indivíduo que fala que é profeta e ele detona a lei de Deus, é um transgressor, não reconhece a santa lei, ele é um falso profeta. Ele é um falso profeta. Tá? Então, isso é muito interessante. Fidelidade a toda revelação divina. O profeta precisa levar em consideração a revelação divina. Isso é muito importante. Bom,
Eu mostrei aqui como lidar com o problema no Antigo Testamento. Agora, como lidar com o problema e temos as orientações no Novo Testamento? Vamos lá. Orientação. 3 orientações aqui. Precisão da revelação profética. Ter sempre em conta todos os dados revelados pela profecia bíblica. E aí vale para nós isso, inclusive, tá? O Novo Testamento está mostrando isso. E aí Paulo, ele vai lá e censura, fala, ó, não, Jesus não voltou. Nós estamos pregando o evangelho ainda para Jesus voltar. E vocês estão colocando o meu nome nisso aí, tira meu nome fora disso aí, porque Jesus não voltou. Tá? Jesus não voltou. O evangelho ainda não foi pregado. Paulo foi firme com eles. Fidelidade a toda revelação bíblica. Tá? Paulo fala que fiel é a palavra. 1 Coríntios 4:6, você pode conferir isso aí. A palavra é fiel, irmãos. A gente precisa ver esse detalhe. Uma outra coisa, a outra final orientação, lidar com firmeza e compaixão para com aqueles que erram. 2 Tessalonicenses 3:6-15. Mas, finalizando os nossos pontos, eu queria agora pontuar para vocês alguns pontos atuais do sensacionalismo e do alarmismo, porque nós somos a igreja. Olha, nós temos Jesus em nosso coração, temos o Espírito Santo, mas a presença física deles não está aqui, correto? A gente está aqui, eu tenho aqui vocês, tem aqui os nossos irmãos queridos, mas Jesus, eu sei que Ele está presente, mas Ele não está como nós estamos aqui, em carne aqui, neste momento, correto? Então, o que acontece? Dentro desse contexto, nós somos a igreja, tá? Do século 21, que cremos na volta de Jesus, assim como os apóstolos criam, mas que temos também desafios. Por exemplo, quais são alguns problemas que nós temos hoje? E aí eu queria falar com vocês aqui. Prestem bem atenção. O anticristo e o poderio de domínio mundial. Esse é um assunto que chama muita atenção à igreja adventista. Especialmente a questão do estudo profético. E todos nós devemos gostar de profecia, viu? Tá? Só que, qual é o problema que está acontecendo hoje? Muitos estudiosos das profecias estão indo para um caminho que não estão nem percebendo. E muita gente não está percebendo isso. Às vezes por falta de quê? De humildade para buscar orientação. Está faltando isso. Muitos estão indo, sabe para quê? Para o futurismo. Amanhã eu vou falar um pouco das abordagens proféticas e a gente vai dar uma esclarecida melhor nisso. Nós adventistas, só deixar bem claro, nós adventistas somos historicistas. Nós somos gramático histórico. Nós acreditamos que as profecias se cumprem ao longo da história. Nós não acreditamos no ponto de vista futurista, nem no preterismo. Então, só isso. Mas tem muita gente hoje, dentro desses alarmes, e tá cheio de gente, e tem muita adventista, assistindo lives, vídeos aí do YouTube, de pregadores, que têm pensamentos totalmente dispensacionalistas e futuristas. Tá? Então, o que acontece? As perspectivas futuristas, elas são teorias conspiratórias, que impactam muitos dos nossos irmãos. Quando você pega Daniel 7 e Apocalipse 13, por exemplo, gente, não foque em pessoas, tá? Se você focar em pessoas, o que o alarmismo faz é tirar o foco da verdade, tá? Então esse é um grande problema. E quando, por exemplo, o que você e eu temos que ter em mente? Nós temos, quando pega, por exemplo, Daniel, capítulo 10 e 11 de Daniel são os capítulos difíceis, né? Quando fala lá acerca do rei do norte e do rei do sul. O rei do norte nós sabemos quem é, irmãos. Se você pegar dentro do contexto do rei do norte, você pega Daniel 7, você pega Daniel 8, você pega Daniel 12, o contexto da ponta pequena, nós sabemos que já quem é o rei do norte. Agora o rei do sul quem é? Não sei. A igreja não tem uma definição de quem é, mas tem um monte de gente falando aí o que é. E aí, esse é o perigo. O perigo de, às vezes, buscar além do fato e não ter a humildade de reconhecer algumas coisas. Então, isso gera alarmismo e sensacionalismo. Quer ver uma outra coisa? Então, olha só. Anticristo e poderio mundial.
do domínio mundial. Essa é uma coisa sensacionalista que precisa se cuidar. Nós precisamos cuidar. E acontece muito hoje, essa questão, ó, nova ordem mundial. Quando vocês ouvirem essa frase, nova ordem mundial, chip, tem adventista que acredita que o número da besta é a questão do chip mesmo, viu? Gente, dentro da nossa escatologia historicista, isso não tem nada a ver. Para nós não tem. Mas tem adventista acreditando que o número da besta tem que ver com o chip que vai ser implantado. Gente, para com isso. Essa não é a nossa escatologia. Vocês entenderam? Então eu não estou aqui brigando com ninguém, fica tranquilo, você que está aí nos assistindo também. Eu acho que, de repente, você tem todo o direito, a gente respeita a forma de interpretar. Só que é o seguinte, a igreja tem elementos que ela se baseia dentro da Bíblia, Espírito de Profecia, e a gente não precisa fugir disso. Nós não precisamos ir dentro do alarmismo. Nós não precisamos pegar as notícias de jornais e a partir daí fazermos as interpretações mirabolantes. Não façamos isso. A gente precisa cuidar disso. Quer ver uma outra coisa que gera sensacionalismo? Volta de Jesus. Marcar a data. Tem muita gente fazendo igual o pessoal lá em Tessalônica, na época de Paulo. Fica marcando data da volta de Jesus ou ficam indiretamente dando suposição. Ó, eu só vou dizer uma coisa para você. Isso é uma tentação, marcar a data da volta de Jesus, tá? Paulo, quer ver? E aí quando a gente vai para Mateus, vem cá, desculpa, vamos pegar esse texto aqui. Preciso ler. Falei para vocês que hoje a gente ia ler muita Bíblia, tá? Mateus 24, 36. O que é que diz aqui? Foi Jesus quem falou isso aqui, tá? Jesus falou assim, ó. Mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Irmão querido, eu quero dizer para você, qualquer especulação sobre a volta de Jesus, se você estiver fazendo, você está pecando. Sai fora disso aí. Sai fora disso, não marque, sai fora disso. E aí, para a gente ir finalizando, quando você pega Mensagens Escolhidas, volume 2, página 73, Ellen White diz que após 1844, não haverá mais contagem de tempo. Então, se você crê na Bíblia, crê no Espírito de Profecia, tá bom? Ela diz que após 1844, não haverá mais contagem de tempo. Então, irmão, fuja de qualquer especulação. Existem aqueles que têm a teoria da profecia dos 2520, do 2520. Gente, descarte isso. Após 1844, não haverá mais contagem de tempo, esquece qualquer data. E aí ela diz ainda um pouco mais, no mesmo livro, na página 84, ó, fala assim, ó, sempre haverá movimentos falsos e fanáticos feitos na igreja por pessoas que pretendem ser dirigidas por Deus. Pessoas que correrão antes de serem enviadas. Ó, quanta gente que está aí na internet falando, né, como se fosse o profeta, né? Pá, eu tenho a verdade, e pá, e tal, a igreja não está anunciando aquele... Ele não foi enviado, mas ele está se auto-enviando. Ela está dizendo aqui, pessoas que correrão antes de serem enviadas, e darão dia e data para o cumprimento da profecia não cumprida. E olha o que ela diz, o inimigo se agrada de que assim procedam, pois seus sucessivos fracassos e direção em sentido falso causam confusão e incredulidade. Então, nós temos que ter cuidado como igreja, tá? E aí, irmãos, finalizando, a gente já está bem aí, só me segura mais 5 minutinhos, eu já finalizo, prometo. Qual é o sinal que marca o fim, irmãos? Nós temos um sinal. Você pegar o grande conflito, ela fala lá qual é o sinal. Assim como o povo tinha um sinal lá em Jerusalém, né? A questão da destruição de Jerusalém, Jesus falou isso no capítulo 24 de Mateus. Nós temos um sinal. Qual é o sinal, irmãos? Questão da lei dominical, irmãos. Tá bom? Quando ela fala isso, literalmente, os Estados Unidos, e às vezes, sabe o que acontece? Lei dominical existe, sempre existiu no meio católico, por exemplo. Sempre existiu. E hora ou outra a gente fica batendo numa questão de pessoa, né? E não é. O sinal virá.
da segunda besta, irmãos. Apocalipse 13. Sabe, irmãos? Outra coisa, milagres versus verdades bíblicas. Esse é um outro impacto sobrenatural milagroso que vai acontecer nos últimos dias, versus o assim diz o Senhor, o está escrito. Isso vai acontecer e a gente precisa. Jesus falou, cuidado com o engano. Não foi só para a igreja lá, vale para nós hoje também. Outra coisa, o modo de Jesus voltar, o retorno da volta de Jesus. Como é que vai ser a volta de Jesus? Ou seja, vai ter uma vinda alternativa versus a vinda de Jesus. Assim como lá em Tessalonicenses lá, os irmãos já estavam dizendo que Jesus tinha vindo, vai acontecer nos últimos dias uma falsa imitação da volta de Jesus, e muita gente vai cair nessa. Esse será o grande engano, e é preciso ter fidelidade a toda a Bíblia e a toda a profecia. Não podemos crer em parte de profecia. Satanás usou o está escrito, mas Jesus usou o está escrito com toda a verdade. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Para a gente finalizar, eu queria colocar uma foto. Esse camarada aqui, alguém já viu falar nesse camarada aí? Alguém conhece, pelo menos pela imagem dele assim? Conta a história desse camarada. Esse cara nasceu com outro nome, mas ele mudou o nome para Davi Koresh. Davi Koresh nasceu num lar meio assim que desfacelado. O pai era drogado, a mãe deu ele para viver com pessoas, e ele cresceu meio revoltado com algumas coisas. E aí ele teve um encontro com o Evangelho, à medida desse contexto. A sua mãe conheceu a igreja adventista, e aí quando já na adolescência, assim um pouquinho antes da adolescência, ali ele foi para a companhia de sua mãe. Só para vocês terem ideia, aos 11 anos de idade, esse camarada, ele tinha toda a Bíblia na mente. Por exemplo, é a única pessoa, depois de J.N. Andrews, que eu fiquei sabendo que tem assim, tinha todo o Novo Testamento. Esse camarada aqui era igual J.N. Andrews. Ele tinha todo o Novo Testamento na cabeça. Se você pegasse do primeiro versículo de Mateus até o último do Apocalipse, estava na mente dele com 11 anos de idade. Com 11 anos de idade. Ele tinha dislexia, ele não era um bom aluno, mas ele tinha uma capacidade de memorização extraordinária. E quem estava com ele falava, esse cara é um homem de Deus. De Deus. E aí houve uma revolta, porque todo mundo começou a ver ele como homem de Deus, e começou a olhar os irmãos da igreja, a liderança da igreja, como o quê? Falso profeta. Falei, não, esse cara é de Deus. Só que aí esse camarada, ele começou a ter umas ideias, geralmente esses movimentos têm algumas ideias, e aí ele se engraçou com a filha do pastor. Ele queria namorar a filha do pastor, mas tinha um pouco de medo, já estava ali. E aí ele pegou, lendo a Bíblia, em Isaías, a passagem de Isaías o impactou, a ponto dele dizer o seguinte, bom, isso aqui é Deus que está mandando, isso é de Deus, isso é enviado de Deus. E ele chegou e falou o seguinte, e ele tomou coragem para falar com o pastor. Só que o pastor falou o seguinte, olha, a minha filha não está em idade de namorar ainda, alguma coisa mais ou menos assim, viu que não era o perfil ali para namorar com a filha, sei lá, tinha as razões. Aí o pastor disse não, aí ele começou a gerar problema na igreja, por causa desse não do pastor, ele começou a se rebelar, começou a colocar o pastor contra os irmãos, começou a detonar o pastor, e aí não teve jeito, o pastor, junto à liderança, ele acabou sendo removido da igreja, e aí ele resolveu criar um grupo específico de estudo, e as pessoas começaram a estudar a Bíblia com esse cara. Esse camarada começou, só que ele foi tão longe, dentro do sensacionalismo dele, da rebeldia dele, que mais ou menos no início dos anos 90, acho que foi mais ou menos aí, foi lá na cidade de Houston, no estado do Texas, eles tinham um lugar chamado Monte Carmelo, onde eles buscavam, né, ali, e eles viraram inimigos da igreja. A polícia cercou o prédio, já estava gerando muitos problemas, inclusive sociais. E sabe o que aconteceu? Ele fez igual o Jim Jones. Talvez quantos de vocês lembram de Jim Jones nos anos 70, 80? Suicídio coletivo, assim como aconteceu em Massada. Você pegar a história do judaísmo aí, ali, Massada, a cidade de Massada, quando os romanos invadiram, eles se mataram. Havia mais ou menos 57 adultos e 21 crianças nesse movimento do Davi Koresh. Eles se suicidaram. Pregação sensacionalista. As pessoas achavam que ele era o homem de Deus.
E eu só quero falar para você, meu irmão e minha irmã, todos nós aqui somos pecadores. Mas é muito legal quando alguém chama você assim, ó, você é um homem de Deus, você é uma mulher de Deus, amém. Essa semana mesmo nós tivemos uma experiência muito bonita lá em São Paulo. Né? Então é muito legal. Mas eu quero dizer que todos nós aqui estamos passivos, sujeitos a errarmos e até nos tornarmos inimigos um do outro e da igreja, se a gente não permitir o Espírito Santo trabalhar em nosso coração. Não permitamos que o sensacionalismo e o alarmismo tire de nós a mensagem que a gente tem profética. Porque aqueles que são da igreja, desde os anos 70, existe uma ênfase. Os anos 70 foi muita ênfase em profecia. Só que assim, aconteceram muitas coisas e que decepcionou muita gente. Aí os anos 80 arrefeceu, só que agora voltou também. Não é que isso não pode parar. A gente nunca vai deixar de falar de profecia. Só que a gente precisa cuidar. Tá? Então é o seguinte, esse mês de outubro, eu convido você, e aí eu vou encerrar, porque o nosso tempo já foi, a estar, no sábado que vem, por exemplo, nós estaremos abordando o assunto a hermenêutica de Ellen White, texto e contexto. Nós iremos trabalhar mais especificamente esse assunto. E eu gostaria que você buscasse o Espírito Santo, buscasse a palavra de Deus, porque na palavra de Deus a gente não corre risco de errar, mas ao mesmo tempo mantenha a unidade da igreja para a honra e glória do Senhor. Vamos orar. Eu compreendo e eu agradeço até a vocês, muito obrigado, porque vocês ficaram. A gente teve esse contratempo hoje aí, mas gostaria que sábado que vem vocês se preparassem, que vai ser mais ou menos 40 minutos também, tá? Senhor Deus, obrigado, que a graça do Senhor, de uma maneira especial, esteja com cada um de nós. Sabemos que está calor, mas obrigado pelo cuidado que o Senhor tem derramado sobre o teu povo e permitido que o seu povo, conduzido pelo Espírito Santo. Sabemos que houve erros lá no Antigo Testamento, nos dias de Paulo houve sensacionalismo, e em nossos dias tem muita gente sensacionalista por aí. Por favor, blinda-nos desse sensacionalismo, Deus. Dá-nos o Espírito Santo, batiza-nos e ajuda-nos a de fato voltarmos para as Escrituras, estudarmos a Bíblia e darmos ouvidos ao assim diz o Senhor. Venha perdoar os nossos pecados, leva-nos para os nossos lares, em nome de Jesus. Amém.